Olá, minha gente! Olá, povo de Deus! Bom dia! Mais um IDV começando. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Esdras, né? Que na aula passada o nosso irmão Javerson falou sobre o recomeço, a reconstrução, né, do templo. E hoje a gente vai dar continuidade. E o nosso tema hoje é a hostilidade do inimigo. E o texto base é Esdras no capítulo 4, dos versículos 1 ao 24. Iniciando, nós vamos deixar para que os irmãos, né, junto conosco, né, que a gente possa essa semana colocar esse versículo, que é o versículo-chave, né, que é nos nossos corações, para que a gente possa se espelhar nesse versículo durante toda a semana. O versículo de hoje é em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, 8. E diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Que a gente coloque verdadeiramente isso nos nossos corações. Então, falando, né, da hostilidade no inimigo, a gente vai fazer só uma recapitulaçãozinha do início, né, do livro de Esdras, que foi o recomeço da construção do templo do Senhor, né? E aí a gente vai fazer só uma recapitulaçãozinha para lembrar de alguns detalhes e dar continuidade. Lá nos capítulos 1, 2 e 3, o Senhor lá relata que o Senhor cumpre a promessa que havia anunciado por meio de Jeremias. Né? O Senhor despertou o coração de Ciro, que era o rei da Pérsia no período, e que registrou, né, Ciro registrou uma carta proclamando a todo o seu reino que havia sido encarregado de construir um templo em Jerusalém. Lá no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: nessa carta, ele junta as pessoas e diz: quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E aí, no versículo 15, ou no versículo 5 ainda do capítulo 1, está escrito: Deus também despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes da tribo de Judá e Benjamim, né, para que junto com todo o povo, né, eles cada um com suas tarefas, suas funções, eles pudessem juntos reconstruir o templo do Senhor. E aí no capítulo 3, no versículo 1 e 2 diz: todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito, para reconstruir o altar de Deus, do Deus de Israel. E aí, quando eles estavam nesse processo, né, de organização para fazer essa reconstrução do templo do Senhor, vieram os inimigos, né, aqueles que invejosos, aqueles que sempre aparecem para atrapalhar o serviço de Deus, né, eles vieram e se opuseram a essa reconstrução. E aí a gente vai começar a nossa aula de hoje, que é no capítulo 4. A partir do capítulo 4, e a gente vai relatar alguns detalhes, né, algumas situações que o povo de Israel passou durante esse período da reconstrução. E aí, no versículo 1 do capítulo 4 diz: então, os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. No versículo 2 diz: eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos o seu Deus como vocês. Eles costumavam fazer sacrifícios e alguns outros rituais para o Deus de Israel, né? Mas eles não faziam parte exatamente do povo de Israel. E aí, Zorobabel
Jesua, que é Josué, né? E os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma. Vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. E isso está lá relatado no versículo 3. E aí, isso inflamou, né, o ego desse povo que queria participar dessa reconstrução, que a gente sabe que eles tinham segundas intenções, né? E aí eles ficaram super chateados e começou a investir, né, na oposição mais forte ainda. E aí a tensão continuou. Durante aquele período em que o pessoal estava lá participando da reconstrução e adorando ao Senhor, realizando sacrifícios e aquela alegria, o entusiasmo do povo, e o inimigo lá tentando e querendo destruir, corromper as pessoas e destruir, né, aquele ambiente, causar desarmonia, né, para que nada desse certo. Por quê? Por pura inveja, porque eles tinham interesses, certamente interesses políticos, eles sabiam da fama que o povo de Israel tinha e queria também participar disso tudo, né, para futuramente tudo que eles recebesse de bênção de Deus, eles também pudessem participar dessas bênçãos. E aí, nos versículos 4 e 5 diz: então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuasse a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Diga aí, minha gente, o povo ali no seu ouvido, falando mal, investindo, né, nos processos durante todo o período que eles estavam lá, né, de reconstrução, e tentando destruir, tentando desorganizar tudo, desestruturar as pessoas, né? Amedrontando e desanimando, porque a gente sabe que durante um processo de construção a gente passa por várias situações e vários imprevistos. E aí eles aproveitavam as brechas, né, para desestruturar o povo de Israel. E aí, a oposição continuou durante os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Isso a gente vê no versículo 1, que diz assim: anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Então, eles estavam articulando de todas as formas que eles pudessem, eles articulavam para destruir aquele evento, para que nada daquilo desse certo. Então, além da questão de desanimar, né, de falar mal, de tentar subornar, enfim, de tentar, de alguma forma, destruir ali aquele momento, desarmonizar, eles encontraram uma brecha, eles encontraram essa estratégia, né? Eles seguiram essa estratégia. Eu vou enviar uma carta para o rei, falando mal do povo de Israel, porque aí, né, qualquer coisa que prejudique o rei, ele não vai aceitar. Ele vai querer parar a construção. E aí eu quero ver se esse povo vai continuar. E aí, pelo que parece, né, quando eles enviaram essa carta ao rei Xerxes, e pelo que parece, ele não deu muita importância, né? Ele leu a carta e na Bíblia não tem maiores detalhes em relação a essa investida. Mas eles não desistiram. Lá no versículo 2 diz o seguinte: mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitrade e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico.
que foi traduzida para o rei. Essa carta eles enviaram e foi traduzida para que o rei pudesse ler, né? Ou então alguém pudesse ler para o rei e ele entender. E essa carta foi escrita pelo comandante Reum e pelo secretário da corte Sinsai. E aí, nessa carta, tinha um relatório altamente negativo contra o povo de Jerusalém. Essa carta, meus irmãos, vocês vão... Deixa me ver aqui. Essa carta a gente vai ver nos versículos 18 a 24. Então, na carta havia um relatório e nesse relatório negativo ele apresentava os seguintes pontos. A cidade rebelde, eles estavam dizendo nessa carta que a cidade de Jerusalém era uma cidade rebelde e má. E que se ele permitisse a continuação daquela reconstrução, haveria grande prejuízo para o tesouro real. Porque eles disseram que os judeus eles não pagariam tributos, impostos e as taxas. E Jerusalém, né, além disso, eles ainda disseram que Jerusalém tem uma longa e problemática história de rebelião contra reis e nações que as dominavam. Então, toda a história de Jerusalém, de batalhas, né, que aconteceu, então eles juntaram tudo isso numa panela só, né, não explicaram para o rei os porquês, simplesmente disseram que eles eram rebeldes, eles eram muito problemáticos e sempre se rebelavam contra reis e nações que dominavam eles. E aí, dessa forma, senhor rei, o senhor perderá a província a oeste do rio Eufrates. É claro que isso ia amedrontar o rei, né? E aí, o que o rei fez? Ele ordenou que fosse feita uma busca nos registros, né, que tinha da época, nos registros sobre Israel, e descobriu que, lá no versículo 19, dos versículos 19 a 22 tem, de fato, Jerusalém tem sido, ao longo dos anos, foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Deem ordens para que esses homens parem esse trabalho. Uma falhazinha aqui na digitação, mas que parem esse trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. E aí... ele foi, né, escreveu essa outra carta e enviou para Reum, Sinsai e o pessoal, né, aquela turminha que estava organizando toda essa revolta contra o povo de Israel, contra a reconstrução desse templo. E aí, quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum e Sinsai e seus companheiros, eles foram depressa, é claro, né, gritaram de alegria, era tudo que eles queriam, a trabalhar a reconstrução, então eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção, né? Então, imagine só, né, fazendo uso de força, o que foi que eles não fizeram com o povo lá naquela época, junto com a ordem do rei, né, porque a ordem do rei ali era tudo para eles. E aí no versículo 24, relata, assim, a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo reinado do reinado de Dário, rei da Pérsia. E aí, né, diante de toda essa situação, né, que o povo de Israel passou naquele período, nós vamos refletir um pouco, né, sobre essa passagem de hoje. E um dos primeiros pontos é que a gente deve ter, né, se os irmãos relerem esse capítulo, vai entender que a gente deve ter muito cuidado com a amizade do mundo,
né? Os inimigos se oferecem para cooperar na edificação do templo do Senhor, né? E essa proposta, provavelmente, naquele período, encobria o propósito de obter o controle político da região, que estava sendo governada pelo recém-chegado povo de Deus, né? Então, eles não chegaram assim, de coração aberto, realmente querendo. Não pareceu que eles queriam cultuar mesmo a Deus, eles tinham interesses escusos. E aí, o povo de Deus, né, que criou uma nova província. Além do problema político, né, ali naquele momento, aceitar qualquer mistura implicava correr o risco de cair na idolatria, né, de antes. Ou seja, o Ciro, ele pediu, né, ele foi tocado por Deus e ele chegou lá e ordenou que o povo de Israel reconstruísse aquele templo, né? Então, o povo, né, quando esses inimigos chegaram para se infiltrar, o povo rejeitaram, não aceitaram. Por quê? Porque foi uma ordem do rei Ciro e essa ordem certamente foi colocada no coração dele por Deus, para que só o povo, né, pudesse fazer aquela reconstrução. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida, né, no templo que Deus construiu, né, e está alimentando esse templo por meio do Espírito Santo dentro de nós. As coisas, a gente deve ter muito cuidado com as coisas que entram no meio da nossa igreja, né? Então, a gente sabe que a igreja ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo. Então, a palavra ela tem que ser a verdade da Bíblia, né? Então, a gente tem que seguir o nosso caminho e o propósito, aquilo que Deus quer para nós, está aqui. A gente não deve colocar nem uma vírgula a mais, nem a menos, porque o que Deus quer que a gente realize está aqui. Então, a gente deve ter muito cuidado com aquilo que entra na nossa vida, na nossa igreja, né, para atrapalhar o serviço do Senhor. A gente deve ter muito cuidado também com aquelas pessoas que tentam desanimar, né? Quando a gente está realizando um trabalho para o Senhor, a gente sabe que, por vezes, a gente organiza, começa a estruturar e organizar e se reunir com os irmãos e bolar aquele projeto maravilhoso, mas acontece um detalhe e outro, e aí tem um que já fica desanimado, outro que não, que já vai e fortalece. Então, a gente deve se apegar justamente a esses momentos em que, quando estamos mais fortalecidos, a gente fortalecer os demais irmãos, né, para que eles não desanimem e que a gente possa, em qualquer situação que a gente passar, continuar no serviço do Senhor, continuar a reconstruir, continuar a desenvolver, né, o trabalho do Senhor e não deixar que o inimigo, né, com suas artimanhas, ele penetre e que a gente acabe achando que certas coisas são normais, né? Então, que a gente tenha muito cuidado e que firmemente a gente se apegue à palavra do Senhor e busque força nele pelo poder do Espírito Santo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam, né? Então, a gente sabe que nesse período, principalmente nesses últimos 2 anos, né, assim, a gente tem passado por várias situações, né, principalmente ali na igreja, que a gente tem que teve fases que a gente teve que fazer o trabalho só online, né? Outras, como agora, a gente está tendo que fazer online e presencial, né? E que a gente tem que continuar e trabalhar para sustentar a obra do Senhor, para que não deixar que nada lá fora atrapalhe isso, né? Porque quanto mais a gente suporta, né, a gente tem paciência, a gente se envolve com o trabalho do Senhor, mais satisfação a gente tem e a gente sabe que o Senhor, ele abençoa o filho,
né? Quando o filho realmente se dedica e consegue resistir a esses momentos difíceis. Outra questão que a gente pode ver é a pressão e perseguição do mundo. A gente sabe que quando a ajuda foi rejeitada, né, os adversários começaram a perturbar a obra. Eles logo desanimaram e amedrontaram o povo. Né? Então, imagina só tudo que eles falaram, né? Naquele período, as coisas que eles disseram. Eles eram daquela região, eles dominavam a região, então eles conheciam muito bem. Então, imagina as coisas que eles fizeram para atrapalhar. Mas olha só, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se você, né, está desanimado quanto à leitura, à oração, o evangelismo, o louvor, a contribuição, a comunhão, ou inquieto quanto ao seu lugar no corpo e propósito de Deus, né, é preciso que a gente tome cuidado. Né? Então, por quê? Para não se tornar um instrumento, né, nas mãos do inimigo. Pois dessa forma, também podemos desanimar e atemorizar os nossos irmãos. A gente, imagina só, a gente passando por certas situações, né? A gente sabe, nós temos uma natureza frágil, nós necessitamos da misericórdia do Senhor, nós necessitamos diariamente da condução do Espírito Santo, né? E é preciso, né? É necessário que a cada momento a gente resista, a gente resista a esses desânimos, né? Esses momentos que a gente passa de não querer ler a Bíblia, né? Ou de não orar, conversar com o Senhor, né? De não realizar a obra do Senhor, né? De não levar, né, a palavra do Senhor para aqueles que necessitam. No momento do louvor, a gente não meditar sobre aquele momento, não meditar sobre a letra daquela música, né? Ou então se desanimar com relação à participação aos ensaios, né? do coral, da banda, enfim, qualquer coisa, né? que por menor que seja, que atrapalhe, né, a nossa comunhão, a nossa participação ali, a nossa contribuição no serviço do Senhor, já é uma investida do inimigo na nossa vida. Né? E isso, né, acaba refletindo nos outros irmãos. Né? Eles acabam olhando e, se eles estão desanimados, vão ficar mais desanimados ainda. Então, se juntos, né, a igreja se fortalecer, né, os momentos difíceis vierem, né, e as investidas do inimigo vier e a gente resistir, né, e a gente tiver força e continuar ali unidos, realizando o trabalho do Senhor, isso vai gerar uma grande motivação, né? Aquela motivação externa, sim, que para todos aqueles irmãos que estão um pouquinho ali desanimados, né, que estão passando por algum momento difícil, vai olhar assim e vai dizer: meu Deus, eu tenho que participar desse momento com a minha igreja, eu também tenho que estar ali, eu necessito, eu preciso estar naquele momento realizando esse trabalho junto com toda a igreja, né? E aí isso vai ser maravilhoso, né, para o coração de Deus. Imagina toda a igreja cada dia mais se fortalecendo na palavra, na comunhão, no serviço. Então é isso, meus irmãos. Vamos lá. Lá em Tiago 1, dos versículos 14 ao 15 e o 25 diz assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam.
Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, é muito importante mesmo que a gente resista. Às vezes, a gente tem um compromisso na igreja, né? E aí, qualquer coisinha que surja, diz, ai, hoje não vai dar certo, né? Hoje eu acho que não vou poder participar. E aí, é um desejo, né, aparentemente pequeno e que acaba nos seduzindo, e aí esse desejo, ó, vai se desenrolando, e na semana seguinte a gente vai tá com outro problema, está passando por outra situação, e assim vai. Então, é necessário que a gente realmente se fortaleça, a gente realmente resista a esses momentos, né, que eu sei, bem sei que não são fáceis, né? Mas que quando a gente se apega ao Senhor, essa liberdade de estar no Senhor, a gente sabe que a felicidade ela vem disso, a felicidade plena vem disso. E aí, meus irmãos, para concluir, quando Deus trabalha, né, no seu serviço, e principalmente quando o serviço vai dando certo, quando a coisa vai evoluindo, né, quando tudo, as portas do céu vão se abrindo, o diabo tenta atrapalhar. Ele não quer a nossa felicidade. E aí o inimigo percebeu a importância da reconstrução de Israel. Né? A mesma coisa que o inimigo percebe hoje, a importância de nós estarmos realizando com perfeição, com dedicação, com zelo, com amor, o trabalho do Senhor. Né? E isso incomoda muito a ele. E aí ele não vai simplesmente ficar quieto olhando, não. Ele vai realizar, ele vai fazer alguma coisa para trabalhar. E aí o império das trevas é traiçoeiro, maldoso, acusador e unido para fazer oposição a tudo que promove o reino de Deus. Portanto, vigie, ore e espere nele, porque a sua obra, ainda que é simples, né, qualquer que seja, né, a obra, está dentro de um propósito maior e elevado que atingirá outras vidas. Né? Então, a gente sabe que cada um tem uma tarefa, cada um tem um ministério, cada um tem uma função, um propósito, né, dentro do reino de Deus, né, do serviço do Senhor. E aí, cada um desses detalhezinhos, né, dessas funções, elas vão se encaixando. E é nessa engrenagem, né, que o reino do Senhor vai sendo fortalecido. E aí, essa obra simples, né, que a gente, toda essa engenharia, ela está dentro de um propósito que Deus traçou. Então, é necessário que a gente não desanime com as decepções, né, com as coisas que a gente escuta, né, as pessoas que chegam e pregam a palavra de uma forma distorcida, né, aquelas outras pessoas que dão, seja do nosso meio, seja de outro meio, que dão um péssimo testemunho enquanto crente, né. Então, é preciso que a gente não se desanime com essas decepções, que cada vez mais a gente se fortaleça. Pois, sob a atual situação na Terra, as provações são um elemento necessário ao progresso espiritual. Né? Com essa mentalidade, venceremos os poderes do mal. Né? Então, uma certa manhã, num café com Bíblia, uma convidada, ela disse algo que eu achei muito bacana, muito interessante. Ela disse: meus irmãos, eu creio que esse é um momento em que o Espírito Santo ele está querendo fazer uma reviravolta nas nossas vidas. Né? Ele está querendo trazer um progresso espiritual para as nossas vidas. Ele está querendo fazer uma movimentação, um renovo na igreja do Senhor. Então,
É preciso que a gente se atente a isso, resista às tentações, vença as decepções, né? E com essa mentalidade a gente vença o poder do mal. E aí, mais uma vez, né, para fecharmos aqui o nosso livro, vamos recapitular o versículo dessa semana, o versículo-chave. Que a gente possa guardar, e eu e vocês, guardar esse versículo durante toda a semana e exercitá-lo em tudo que a gente for fazer. Né? Lá em 1 Coríntios 15, 5, 8, que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Né? Então, que possamos nos apegar, né, a essa palavra linda, né, a essa mensagem linda do Senhor e trabalhar durante essa semana, né, essa próxima semana, aliás, sempre, né, com entusiasmo, com dedicação, com zelo, né, pelo serviço do Senhor, que é isso que Ele quer de nós. E eu tenho certeza que lá na frente, né, a felicidade plena vai ser, nós vamos ter, né, a felicidade plena. Lá na frente não, a gente tem desde já, né, realizando o serviço do Senhor. Então, meus irmãos, esse foi o nosso IDV de hoje, né, a nossa lição, e eu espero que os irmãos possam ter absorvido, né, um pouquinho da mensagem do Senhor e que os irmãos possam tirar um tempinho essa semana e reler esse capítulo 4, né, de Esdras. Vamos finalizar com oração, agradecendo ao Senhor por mais esse dever, por mais essa aula, né, essa mensagem. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, meu Deus, por cada palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, né? O Senhor nos dá força, nos dá motivação. O Senhor nos traz a felicidade plena, sim, e é o Senhor que nos fortalece para que a gente continue resistindo a essas tentações, resistindo às decepções do mundo, Pai, e tudo aquilo que o mundo traz. Muito obrigada, Senhor, pela misericórdia. Muito obrigada por ter nos escolhido, por ter nos resgatado, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos e pedimos por mais uma semana abençoada por Ti. Amém.